Mesmo em meio à dor intensa, John Xiaxi ainda encontrou forças para olhar para Park Jin, chorando em agonia. Está doendo tanto. Park Jin, por favor, não me abandone. Ao ver o sangue escorrendo pelo corpo dela, até mesmo Young Julu ficou paralisado de choque. Gaguejando, disse com nervosismo. Eu não queria, só empurrei levemente. Não usei força, quem poderia imaginar isso? Até Jin Jamu, que havia arquitetado toda aquela encenação, mostrou-se surpreso. A princípio, sua intenção era apenas usar o incidente para armar um escândalo contra o presidente Lin. Mas não esperava que John Xiaxi estivesse realmente grávida, nem que encenasse tudo de forma tão convincente. Pensou consigo mesmo. A atuação de John Xiaxi é digna de uma aluna premiada da Academia de Maiyuan. Realismo puro. O dinheiro investido valeu a pena, embora, honestamente, eu não tenho ideia de quem é o pai dessa criança. Essa mulher é capaz de tudo por dinheiro. Mas, se esse vídeo for divulgado, o presidente Lin estará acabado. Nem mergulhando no rio Vonga ele conseguirá limpar seu nome. Jin Jamu então olhou para um dos membros da família e, levantando os ombros num gesto ambíguo, sugerindo: Jovem mestre Yi, a festa de aniversário da senhorita Jin está prestes a começar, causar confusão em público assim pode manchar a reputação do evento. Por mais importante que seja o presidente Lin, esta ainda é uma celebração organizada pela família Yi. Suas ações parecem desrespeitosas, não acha? Talvez devêssemos pedir que ele se retire e levar aquela moça ao hospital. A pessoa a quem se referia era Ji Tianlang, filho de Daiozu e neto da família Yi. Embora fosse apenas o segundo neto, era especialmente valorizado, pois o primogênito havia adoecido gravemente. Seu pai, Ye Yang, ocupava um cargo de destaque no grupo Long Wong. Com ar de autoridade, Ji Tianlang ergueu a voz. O jovem mestre Jin tem razão. Onde está a segurança? Expulsem esse homem imediatamente. Quem ele pensa que é? Vindo de Anshen até Maiyuan para arruinar a festa da senhorita Yi. Que audácia! Rapidamente, os seguranças da festa atenderam ao chamado. O clima na embarcação ficou tenso, até mesmo a música ambiente foi interrompida, substituída por um silêncio opressor. Assim que chegaram, o capitão Vuengon e alguns membros da equipe de segurança se apresentaram. Jovem mestre Jin, quem está causando problemas? Vamos resolver isso de imediato. Com arrogância, Ji Tianlang apontou diretamente para Park Jin. Você é o capitão? Pois muito bem. Remova aquele rapaz. Ele foi longe demais. Eu sou contra qualquer um que maltrate mulheres. Vuengon e os seguranças ficaram pasmos. Pensaram, surpresos. Mas, ele está mandando expulsar o próprio chefe. Ele tem ideia de quem está enfrentando. Ainda assim, Vuengon se aproximou com cautela. Coçou a palma da mão nervosamente e perguntou. Jovem mestre Yi, está mesmo falando sério? Braços cruzados, com um semblante ainda mais arrogante, Ji Tianlang respondeu com frieza. As palavras da família Yi perderam valor, por acaso? Esta festa é patrocinada inteiramente por nós. Se eu disser que alguém deve sair, então essa pessoa sairá. Independente de status. Este é Maiyuan, o território da família Yi. Obedeça sem discutir. Vuengon empalideceu na hora. Tomando fôlego, caminhou lentamente na direção de Park Jin, com os seguranças atrás dele. Todos os presentes assistiam à cena, esperando um desfecho humilhante. O capitão está à frente, e trouxe os seguranças. Desta vez, o presidente Lin vai ser expulso na frente de todos. Que vergonha! Ele nunca mais vai conseguir andar por Maiyuan de cabeça erguida. Do outro lado, Ji Tianlang sorria com satisfação. É a chance perfeita para me destacar entre os círculos marciais de Maiyuan. Não importa o poder que ele tem em Anshen ou sua fama, se eu humilhar aqui, minha reputação vai disparar. Além disso, é vantajoso me aliar ao jovem mestre Jin. Ele é um dos 4 grandes de Maiyuan. Estar ao lado dele só me trará benefícios. Assim que chegaram, os seguranças curvaram-se em 90 graus, cumprimentando respeitosamente.
Senhor, bom dia, senhor. A cena deixou de Tianlang atordoado, sua mente girando em confusão. Seus lábios se contorceram levemente, incapazes de pronunciar uma única palavra. Até Jinjamu, sempre confiante, sentiu que a situação havia saído completamente de seu controle. O sorriso que trazia no rosto desapareceu, seus olhos se contraíram e um medo sem nome tomou conta de seu semblante. Impossível! Isso não pode ser, murmurou, reconhecendo finalmente a identidade de Park Jin. Não é o Ian Guanmin da família Dong? Desde quando? O capitão Vuangon, consciente de que tanto Jin Jamu quanto Di Tianlang eram figuras influentes, aproximou-se com cuidado e perguntou. Senhor, o jovem mestre Ye ordenou que o expulsemos do iate. Como deseja lidar com essa situação? Com absoluta calma, Park Jin respondeu com frieza. Uma coisa tão pequena precisa ser relatada? Se ele quer me jogar para fora, que seja ele jogado. E aquele outro, o jovem mestre Jin, já me desagrada há muito tempo. Expulsem os dois. Diante de tal ordem inesperada, Jin Jamu perdeu completamente a compostura. Suava tanto que parecia ter tomado um banho. Park Jin finalizou. Joguem os dois para fora do iate. Seu rosto assumiu uma expressão sombria e seus olhos se tornaram gélidos. Vuangon, homem da total confiança de Park Jin, apenas assentiu com firmeza. Sim, senhor. Vamos providenciar isso agora. Imediatamente, mais de 20 seguranças corpulentos se reuniram sob as ordens do capitão e marcharam em direção a Jin Jamu e Di Tianlang. Vuangon pensava consigo mesmo. Eu como do arroz do presidente Lin. Eu sou o homem do presidente Lin. Não importa se são os jovens mestres mais influentes de Maiyuan, ninguém está acima da vontade dele. Sem dizer uma palavra, os seguranças iniciaram a ação. Di Tianlang berrou, transtornado. O que pensam que estão fazendo? Este iate está sob responsabilidade da família Ye. Atrevam-se a me tocar e verão o que acontece. Isso não vai acabar bem. Mas suas ameaças foram ignoradas. 2 seguranças o imobilizaram e o empurraram com força para o chão antes de arrastá-lo. Jin Jamu tentava manter uma falsa dignidade, ainda acreditando que sua reputação o protegeria. Vocês sabem com quem estão lidando? Pensem bem antes de agir. Em Maiyuan, todos me conhecem. Entretanto, Vuangon apenas levantou a mão e desferiu um tapa tão forte que fez o jovem mestre Jin cair para trás, atônito. O mundo de Jin Jamu parecia ruir diante de seus olhos. Gaguejou. Eu sou o jovem mestre de Maiyuan. Mas Vuangon, impassível, retrucou. Você fala demais. Eu não dou a mínima para sua identidade ou reputação. O chefe mandou tirar você daqui, e você ainda ousa me ameaçar? Quer apanhar de novo? Em seguida, ordenou. Irmãos, levem esse aí também. Joguem fora. A bordo, todos estavam em silêncio absoluto. Ninguém conseguia acreditar no que via. Murmuravam. Meu Deus, estou vendo isso mesmo? Ele bateu num membro da família Ye, e no jovem mestre Jin Jamu. O prestigiado jovem mestre de Maiyuan, sendo arrastado feito um cachorro. Depois de hoje, a reputação dele vai pro ralo. Park Jin observava a cena com certa satisfação e pensava. Vuangon pode ser bruto e impulsivo, mas é leal. Hoje ele merece um aumento de salário. Nesse momento, o patriarca da família Ye finalmente se manifestou, olhando para Park Jin com nítido desagrado. Presidente Lin, não acha que está indo longe demais? Afinal, eram convidados da família Ye, e esta festa foi organizada por nós. Expulsá-los, não é exagero? Ao seu lado, Daiozu, incomodado com a confusão, tentou intervir. O jovem mestre Jin é uma figura importante e respeitada por nossa família. Você se excedeu, presidente Lin. Park Jin, impaciente, girou o braço com desprezo e respondeu. Muito bem, senhor Daiozu. Seu filho. Park Jin olhou diretamente para Danzo, firme e inabalável.
Disse que, se estavam se sentindo ofendidos ou constrangidos, ele encerraria a festa imediatamente. Ordenaria que tudo fosse desmontado, e, quanto ao dinheiro investido pela família D na reserva do iate, ele o devolveria em dobro como compensação. Ao ouvir isso, Danzo não conseguiu dizer mais nada. Em silêncio, passou a calcular. A família D havia alugado o iate por 50 milhões, e agora o presidente Lin estava disposto a pagar 100 milhões, sem hesitar. Se insistissem em repreendê-lo, não apenas perderiam valor gasto, como também seriam expulsos do próprio evento que organizaram. Nesse momento, Danzo lançou um olhar para Park Jin, e não pôde evitar certa admiração. Pensou que aquele jovem era realmente impressionante, jovem sim, mas experiente em liderança, gestão e negociações. Exalava a autoridade de um verdadeiro líder nato, possuidor de ativos que ultrapassavam centenas de bilhões, incomparável a qualquer um de sua idade. Naturalmente, o pensamento de Danzo voltou-se para seu próprio filho, mimado e rebelde. Sentiu-se desapontado. Ambos tinham a mesma idade, mas a diferença entre eles era gritante. Enquanto um dominava impérios, o outro apenas frequentava boates, esbanjava dinheiro e brincava com amigos inúteis, envergonhando a família. Enquanto isso, Jin Jamu, arrastado pelos seguranças, foi jogado para fora do iate. Ao se levantar, estava tomado pela humilhação. Kim Kain correu atrás dele, preocupada, tentando ajudá-lo e perguntando se ele estava bem, se por acaso havia ofendido a família D. Jin Jamu, enfurecido, empurrou Kim Kain com brusquidão e gritou: "Saia da minha frente! Aquele desgraçado do Park Jin! Eu juro que não vou deixá-lo impune!" De volta ao iate, o ar ainda carregava a tensão do escândalo recente. No entanto, o clima começava a se transformar em comentários curiosos e até bem-humorados. "Que interessante!" murmuravam alguns. Jin Jamu era tão arrogante, e agora provou do próprio veneno. "Achei que o presidente Lin sairia humilhado, mas ele surpreendeu a todos." Outros comentavam sobre John Cha, a jovem que protagonizara o escândalo com uma atuação tão convincente. Ela era uma atriz talentosa, contratada com exclusividade pela ShenDNV, e talvez isso tudo fizesse parte de uma jogada para prejudicar Park Jin. Havia também rumores de que o escândalo recente havia sido orquestrado pela família Jin, justamente por se sentirem ameaçados. Aparentemente, Park Jin estava construindo, em segredo, um enorme projeto cinematográfico em Tianmin, algo que superaria os estúdios da ShenDNV e se tornaria o maior centro de produção audiovisual de Ásia. Era óbvio que isso mexia com os interesses da família Jin, e talvez Jin Jamu não conseguisse suportar tal afronta ao seu prestígio. "Não importa sua origem", disse alguém, "o presidente Lin tem inteligência e coragem de sobra. Está incomodando os grandes demais porque está ultrapassando todos eles." Enquanto isso, numa sala discretamente iluminada, envolta em uma leve névoa de perfume e mistério, Kim Muson conversava com a verdadeira protagonista da festa, Jian. Ela, com sua beleza lendária, silhueta perfeita e pele alva como porcelana, parecia uma pintura viva. Ao olhar o horizonte do oceano, sorveu um gole de suco e perguntou com naturalidade: "Irmão Wong, o que você pensa sobre Jin Jamu?" Era uma pergunta aparentemente simples, mas carregada de intenção. Kim Wong franziu levemente a testa antes de responder. "Ele é astuto e muito competente. Ouvi dizer que, aos 19 anos, já havia assumido a presidência do Grupo Jin. Em apenas 10 anos, multiplicou o patrimônio da empresa por 10 realmente, é um talento raro. Além disso, nunca se envolveu em escândalos. Meus pais até tentaram apresentá-lo à minha irmã, mas ele recusou. Foi a primeira vez que minha irmã, já adulta, foi rejeitada por um homem. Ela ficou muito curiosa." Jian assentiu levemente, esboçando um sorriso enigmático. Seu olhar permaneceu sereno enquanto dizia: "É mesmo? Talvez ele esteja jogando, ou talvez já saiba tudo sobre sua irmã e apenas queira aguçar a curiosidade dela." Kim Wong não negou. Apenas assentiu levemente e disse que talvez fosse isso mesmo, mas, independentemente do motivo, Jin Jamu havia, de fato, despertado a curiosidade de Jian. Ao ouvir isso, Jian esboçou um sorriso discreto,
com um leve tom de desdém. Disse que as coisas poderiam não ser tão simples quanto pareciam. Jin Jamu estava há anos na indústria do entretenimento, cercado de recursos e celebridades. Todos os anos, incontáveis jovens belas tentavam se aproximar dele para conquistar fama. Ele podia parecer perfeito por fora, mas, por dentro, era duvidoso. E completou: quanto mais uma pessoa sabe se esconder, maior é a chance de que esconda algo sombrio. Kim Wong concordou com a cabeça. As palavras de Jian faziam sentido. Comentou que Jin Jamu realmente teve azar ao cruzar o caminho de Park Jin. Mesmo sem ter culpa, acabou sendo acusado e expulso do iate. Disse que Park Jin era arrogante demais, havia acabado de chegar a Maiyuan e já tinha arrumado briga com o irmão de Jian, e agora humilhava a família Jin. Acrescentou que a família de não temia ninguém, nem mesmo as 4 famílias mais influentes de Maiyuan, e Park Jin já havia ofendido todas elas. Kim Wong ainda comentou, irritada, que aquele homem desprezível a havia humilhado em público dias atrás, e que precisou engolir a vergonha. Disse, com raiva, que era inacreditável, pois, mesmo naquela situação, sentiu-se de certa forma atraída por ele. Maldição, murmurou, como fui tão fraca. Sentindo-se desconfortável com a lembrança, ela corou. Embaraçada, confessou que não entendia o que havia sentido naquele momento. Jian franziu o senho, refletindo, e disse em tom desconfiado que aquele presidente Lin realmente era uma figura difícil de decifrar. Ele não sabia o que pensar, nem conseguia entender que tipo de pessoa Park Jin era. Algumas pessoas eram fáceis de ler, mas, no caso dele, havia algo que escapava ao entendimento. Irritada, Kim Wong respondeu indignada. Afirmou que Park Jin trocava de mulher como quem troca de roupa. Hoje está com uma, amanhã com outra. Já são mais de 20 ou 30. E mesmo assim, ele nunca se cansa. É um canalha, declarou. Ele engravida mulheres e depois desaparece, não assume responsabilidade nenhuma. É um verdadeiro cafajeste. Junho Xia sofreu muito por causa dele, completou, lembrando da cena no iate. Jian, porém, balançou a cabeça em desacordo. Disse que nem tudo era o que parecia. Você investigou o passado de Junho Xia? Perguntou. Como pode ter certeza de que ela não foi usada para prejudicar Park Jin? Sugeriu que talvez Jin Jamu tivesse arquitetado aquilo. Que a aparição de Junho Xia poderia ter sido planejada, como parte de uma armadilha para manchar a reputação de Park Jin. E que o presidente Lin, percebendo isso, deu o troco em público. Achando a análise interessante, embora um pouco presunçosa, Kim Wong riu e decidiu investigar por conta própria. Pegou o celular e disse que faria uma ligação. Garantiu que, em 10 minutos, traria as informações necessárias. E assim foi. 10 minutos depois, após a ligação, ela voltou com as notícias. Disse que haviam descoberto tudo sobre Junho Xia. Depois de se formar na Escola de Artes de Maiyuan, ela assinou contrato com a Shenzhen Television em 2019. No entanto, todos os projetos em que atuou foram censurados ou arquivados. Recentemente, estava sendo sustentada por um homem casado. Ao desligar o telefone, Kim Wong olhou para Jian, surpresa. Você tinha razão, admitiu. Junho Xia era mesmo uma atriz, contratada pela Shenzhen Television. Jian sorriu com ar satisfeito e continuou sua análise. Disse que a Shenzhen Television pertencia à família Jin, o que tornava tudo ainda mais evidente. Aquilo era uma armadilha. Jin Jamu não foi expulso sem motivo. Era apenas a resposta de Park Jin a uma provocação premeditada. Diante disso, Kim Muson se sentiu envergonhada e arrependida. Percebeu que havia julgado mal Park Jin for acusado injustamente, e ainda assim, não tentou se explicar. Tudo havia sido apenas uma suposição dela. Pensando nisso, passou a vê-lo com outros olhos. Começou a admirá-lo em silêncio. Notificação do sistema. Favorabilidade de Kim Wong aumentou em 10 pontos. Favorabilidade atual, 55 pontos. Enquanto Kim Moon ainda pensava em Park Jin, Jian falou, trazendo-a de volta à realidade.
Comentou que o conflito entre a família Jin e o presidente Lin já estava há muito tempo exposto. Apesar de Jin Jamu ter agido com astúcia, Park Jin usou seu poder com inteligência para resolver tudo. Jian confessou que começava a se interessar por aquele presidente Lin. Diferente da beleza perfeita que muitos imaginavam, Jian carregava um detalhe em comum, um ponto preto em um dos olhos, como uma brincadeira da natureza. O humor de Kim Moon era instável. Às vezes, demonstrava sentimentos calorosos em relação a Park Jin, em outros momentos, tornava-se frio e distante. Essa oscilação deixava Park Jin sem saber como agir. Enquanto isso, Young Julu e Wang Mangmang giravam ao redor dele como belas borboletas, oferecendo frutas e sorvetes. Park Jin aceitava tudo com um sorriso no rosto. Aqueles ao redor só podiam observá-lo com inveja e um pouco de antipatia. Logo depois, um imenso bolo de 2 metros de altura foi empurrado até o centro do salão. Um anúncio foi feito em voz alta. Declara oficialmente iniciada a festa de 22 anos da senhorita Jian, da família Ji. Subitamente, as luzes se apagaram. Apenas as velas continuaram a brilhar, criando uma atmosfera mágica e solene. Sob os olhares ansiosos dos convidados, uma jovem graciosa desceu as escadas com um violino nas mãos. "Olhem para o palco!" exclamaram alguns. Jian usava um vestido de gala ajustado à cintura, destacando suas curvas vivas e bem proporcionadas. Era de tirar o fôlego. A multidão prendeu o ar ao vê-la. "Isso é a Jian? Que mulher deslumbrante! Uma verdadeira beleza celestial!" murmuravam os convidados, em êxtase. Logo, ela começou a tocar o violino. A melodia suave e encantadora capturou a atenção de todos. O salão inteiro mergulhou em silêncio absoluto, absorvido por cada nota tocada. Até mesmo Park Jin, experiente e difícil de impressionar, precisou admitir que as habilidades de Jian ao violino não eram comuns. Quando a música terminou, houve uma pausa antes que os aplausos eufóricos ecoassem pelo salão. Muitos se mostravam hipnotizados pela apresentação. "Que sorte teria aquele que conquistasse essa mulher", diziam alguns, lamentando até a ideia de vê-la ao lado de outro homem. Com as luzes novamente acesas, o rosto de Jian ficou totalmente visível. Uma expressão de espanto percorreu o salão. Um dos jovens ricos cuspiu o vinho que bebia e arregalou os olhos, franzindo a testa como se tivesse provado algo horrível. "Como assim? Essa é a senhorita Jian? A bela da noite?" murmurou, incrédulo. As reações se espalharam rapidamente: incredulidade, choque, compaixão, até sarcasmo. "Meu Deus! Que rosto é esse? É inacreditavelmente feia." Muitos não conseguiam acreditar no contraste entre o corpo impecável e o rosto peculiar. As opiniões se dividiam entre pena e zombaria. "Agora entendo por que ela nunca aparece nos eventos da alta sociedade. A família D sempre a escondeu", cochichavam. Alguns ainda tentavam amenizar: "Se desligarmos a luz, dá para ignorar o rosto. Mas toda vez que lembro, me dá calafrios." Enquanto os ricos jovens murmuravam críticas, Kim Wong desceu calmamente as escadas, segurando a mão de Jian com carinho. "Está tudo bem, Jian. Vai ficar tudo bem." Jian, no entanto, não demonstrou vergonha nem dor. Ela sorriu para Kim Wong e respondeu com firmeza: "Estou bem, Wong. Obrigada." Virando-se para o público, assumiu uma postura altiva e declarou com orgulho: "Ser bonita ou feia é apenas parte de quem sou. Isso não diz respeito a vocês. Suas decepções não me importam." Suas palavras foram como um desafio direto à sociedade, silenciando imediatamente metade dos presentes. Em seguida, teve início a cerimônia tradicional de aniversário. O presidente do grupo Long Wong, Jian Junho, subiu ao palco ao lado da filha para cortar o bolo. Muitos empresários influentes se aproximaram para parabenizar a família Ji. O poder e a riqueza do clã Ji deixaram todos impressionados. Por fim, o próprio patriarca da família tomou a palavra. "Agradeço a todos por estarem aqui para celebrar o aniversário de minha filha mais nova, Jian." Diante de tantos convidados ilustres,
representantes de grandes corporações e famílias tradicionais de Maiyuan, quero fazer um anúncio importante. Ele então continuou. A partir de hoje, minha filha Jin assumirá oficialmente o cargo de vice-presidente executiva do grupo Longyuong. Além disso, passará a integrar o conselho de administração. Para simbolizar essa transição, estou transferindo 20% das ações que possuo para ela. Jian será, assim, a segunda maior acionista da companhia, atrás apenas de mim. A plateia explodiu em aplausos, impressionada não só pela firmeza da jovem diante das críticas, mas também por sua ascensão meteórica ao topo de um dos maiores grupos empresariais de Maiyuan.